E o Espírito Santo disse para mim, mas é para a igreja. É para a igreja. É para todos que compõem a igreja. E aí a palavra do Senhor ministrou no meu coração foi essa, querido. E eu gostaria de compartilhar com você. Mas eu gostaria do tecladista, pode ser? Pode ser um somzinho assim do teclado. Ou no pendrive já está tocando aqui. Amém? Eu gosto de um somzinho para ouvir, né? Porque eu acho que o louvor, a palavra, elas estão unificadas. E o Salmo 121, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, e eu tenho certeza que vai ministrar o teu coração também. Apenas o versículo 1 e 2. O que eu vou ministrar é o versículo 1 e 2, mas eu peço que você não feche sua Bíblia, mas que você acompanhe a leitura desses salmos, que falou grandemente ao meu coração. E eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também na noite desse dia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem está feliz com Jesus na noite desse dia? Eu estou muito feliz com o meu Senhor, porque eu estou aqui conhecendo mais uma família de Deus que a gente vai morar no céu. Amém, queridos? A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Só queria que abaixasse só um pouquinho. A palavra que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Antes de tudo, eu quero dizer para você que eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua necessidade. A única coisa que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração e disse: diga à minha igreja que eu sou o socorro. E que não existe outro socorro. E que não adianta a gente procurar para a direita ou para a esquerda um socorro. É só olhar para o alto. Porque quem olha para o alto vê socorro. E o Espírito Santo de Deus bradou essa palavra no meu coração. Através desse texto, ele diz para você, igreja, para mim, igreja, entre nós mulheres e entre toda a igreja, ele é o único socorro da tua história. Eu não sei se você está vivendo um dilema de enfermidade. Eu não sei se você está vivendo um dilema de separação. Eu não sei se você está vivendo um dilema de desemprego. Eu não sei se o seu dilema é teu filho fora da casa do Senhor, ou tua esposa, ou teu marido. Eu não sei se o seu dilema é saúde. A única coisa que Deus mandou vir eu dizer a você na noite desse dia: eu sou o socorro, assim diz o Senhor. Salmo 121. Ele foi escrito por Davi, mas também faz menção e intitulado como um dos 15 salmos, aonde também eram cânticos da subida a Jerusalém. O povo subia a Jerusalém proclamando o nome do Senhor. Por quê? Porque na subida aos montes de Jerusalém, a subida a Jerusalém, não se sabia o que se encontrava no caminho, não se sabia os perigos iminentes. Não se conhecia, a única coisa que eles faziam era subir. Subir. Vamos subir em cânticos ao Senhor. Você tem feito a subida para o alto. Você tem olhado para o alto e dito: eu vou continuar a minha caminhada. Aconteça o que acontecer. Será que a gente tem feito isso diante do Senhor? Olhado para o alto e dito: não, eu vou continuar, porque a minha história não é tão bonita, o meu dito não é tão belo, mas eu continuo a subir olhando para o alto. E aquele povo subia em canção, olhava para um lado, olhava para o outro, e a gente conjecturando, imagina o que seria a sensação que eles estavam vivendo: medo, pavor, desespero. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que Davi dizia assim: olha para o alto. Olha para o alto. Igreja, Deus está dando a noite desse dia para você e para mim. Olha para o alto. Não olha para baixo, não. Deus está dizendo aqui que tem mulheres que vivem olhando para baixo.
Deus está dizendo aqui que tem mulheres e histórias que elas não conseguem levantar sua cabeça por medo, por vergonha, mas Deus disse assim na noite desse dia: em lugar de vergonha eu tenho dupla honra. É olhar para o alto, é fixar os olhos no Senhor, e olhar para o alto é elevar a tricotomia que existe em nós: corpo, alma e espírito. Quando a gente anda em conjunto, corpo, alma e espírito, um vai levantando o outro e vai dizendo: olha para o alto, Fátima, olha para o alto, Marta, olha para o alto, Maria, olha para o alto, José, olha para o alto. E esse povo devia estar em aflição, subindo, só subindo, indo adorar em Jerusalém, cercado por montes, e local que é cercado por monte é proteção. Quando a gente está cercado por algo que nos segura, a gente se sente protegido, mas ainda assim havia medo, ainda assim havia temor, ainda assim havia dúvidas, e assim é com a gente. Às vezes a gente está cercado por pessoas que dizem pra gente: eu só segura na minha mão, vamos embora, e a gente está com medo. Às vezes a gente está cercado por mulheres de Deus, por homens de Deus, que dizem assim: não, eu estou contigo, mas ainda assim há um temor dentro da gente, há um tremor dentro da gente, há uma insegurança dentro da gente. Somos seres humanos, e a gente não vive só no mundo natural, a gente também vive no mundo espiritual, e a gente sabe que a gente tem alguém que só se levanta para cair. Deus manda dizer na noite desse dia, mas ainda assim ele perturba, assim, ainda assim ele coloca coisas em nossa mente para nos deixar inseguros. Mas na noite desse dia o Senhor diz para a minha igreja: continua olhando para o alto. Não importa o que você está vivendo, não importa o que a igreja está passando, não importa. O que importa é: olha para o alto, continua olhando para o alto. E Deus ainda diz assim: não tem problema as decepções, fazem parte. Não tem problema aquele que foi, deixa ir. Não tem problema aquele que está do seu lado, em seu encalço, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que as suas metas não serão cumpridas. Não tem problema. Deus diz: eu sou solucionador de problema quando eu digo: olha para o alto. Os montes são locais seguros. Lá no Salmo 125, no versículo 2 diz que monte é proteção. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do teu povo. E por que a gente teme tanto? Eu costumo dizer que a gente subestima muito Deus. Às vezes a gente coloca Deus em uma situação que Ele não é para estar, porque a gente esquece. A gente diz assim: não, mas acho que Deus não pode fazer. A gente vê algo tão impossível. Às vezes dentro da nossa casa a gente olha para aquele filho, olha para o marido, olha para a situação e diz assim: não, Deus não vai fazer, não é possível. Mas Deus diz para mim, para você, e ministrou essa palavra no meu coração, diz assim para mim: olha para o alto, filha. Olha para o alto, porque eu tenho certeza que quando você fixar os olhos em mim, todo o teu corpo, todo o teu ser, toda a tua alma, todo o teu espírito vai conseguir erguer-se diante da minha presença. Mas olhar para o alto requer algumas atitudes queridas do Senhor. Porque quando Davi entendeu isso, e ele já era certo da resposta: se eu continuar olhando para o alto, eu sei que meu socorro vem. Porque não tem homem, não tem status social, não tem área financeira que possa sustentar a tua vida sem Jesus de Nazaré. Somos uma sociedade que a gente ficou muito dependente do homem e dependente de nós. Mas Deus diz na noite desse dia: eu sou a sua dependência. Quando os seus olhos fixarem em mim, assim diz o Senhor, eu farei nova todas as coisas.
mas para a gente continuar olhando para o alto. Porque para entender que o socorro vem do alto, eu trouxe algumas características simples, diárias, e que às vezes a gente esquece. Sabe aquela dependência nossa? Que eu dependo de mim, porque eu dependo amanhã levantar cedo para trabalhar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O teu pulmão tem ar, o teu coração pulsa, porque Deus assim quis. Aí você diz assim, pastor, mas você não sabe a minha história. Você também não sabe a minha. A única coisa que eu sei é que nós estamos aqui adorando o Senhor na noite desse dia. A única coisa que eu entendo é que nós estamos aqui exaltando o nome do Senhor. A única coisa que eu sei é que quem está aqui está com os olhos fitos no alto. Porque é de lá que vai chegar o meu e o seu socorro. Mas existem sim algumas atitudes que a gente precisa tomar, de lembrar. Vivemos no automático, somos imediatistas, queremos tudo para agora, esquecemos que somos dependentes, queremos andar com os próprios pés, achamos que temos asa e podemos voar, e Deus diz assim, não adianta, porque se eu não estiver, você não vai. Não adianta, porque se eu não fizer, você não vai fazer. E a gente precisa entender isso como igreja de Cristo, no século que estamos vivendo. E se você olhar, as coisas estão tão complicadas, está tão difícil, está tão complicado conviver até entre irmãos, assim a gente tem vivido. A gente se decepciona, a gente se fere, a gente fere alguém, e Deus na noite desse dia diz, continua a sua caminhada olhando para o alto. E a primeira atitude que a gente precisa tomar como mulher de Deus, como homem de Deus, como igreja de Cristo. Quando eu fui convidada, que eu aceitei o convite e perguntei qual era o tema, pastor, não tem, eu sei que é entre elas, porque a gente está no mês para falar e alertar mulheres a respeito do Outubro Rosa. E eu conversei isso com o Espírito Santo de Deus. E ele disse para mim, Fátima, olha para o alto. Diz a minha igreja só para olhar para o alto. Só isso. E ainda fiquei persistindo e dizendo, Senhor, mas uma palavra, ele olha para o alto, Salmo 121, eu já disse ao teu coração. Precisam se tomar algumas atitudes como mulher de Deus, como homem de Deus, como igreja. E a primeira atitude que nós, igreja de Cristo, precisamos tomar é foco. Para olhar para o alto, a gente precisa ter foco. A gente precisa ter alvo. E como igreja de Cristo, qual é o nosso alvo? Qual é o nosso foco? E aí Deus diz ao meu coração, as pessoas estão preocupadas demais com elas. As pessoas estão preocupadas demais com o mundo delas. E os meus estão perecendo. Davi entendia, eu quero olhar para o alvo. Davi tinha um foco. Eu preciso do Senhor. O maior foco de Davi era naquele momento, eu preciso do Senhor. O maior foco daquele povo que estava subindo Jerusalém para adoração era, eu vou adorar ao Senhor. E qual é o teu foco hoje, como igreja de Deus? Será que a gente está preocupado com aqueles que estão perdidos lá fora? Será que como foco da nossa história são almas para o reino? São almas para o céu? Então, para a gente chamar a atenção de Deus, a gente tem que ter um foco. A gente tem que ter um alvo. Mas a gente tem que se distrair. Às vezes, a decepção, a mágoa, a separação, o desemprego, o desânimo tem sido os nossos maiores inimigos. E tem feito com que a gente mude o olhar. Tem feito a gente até duvidar daquilo que Deus pode fazer. Porque quando a gente está dentro da igreja, a gente trabalha, a gente se dá, a gente
Dá um sangue para a igreja. Líderes sabem do que eu estou falando. Aí a gente olha e alguém nos decepciona. E aí você chora amargamente. E nesse momento, um momento de distração aconteceu. Porque você começa a olhar todo mundo com o mesmo olhar. Fulano vai me decepcionar. Não, olha, ciclano vai me decepcionar. E Deus está dizendo, olha para mim, olha para o alvo, porque eu sou o único que não decepciona o seu coração. Eu sou o único, aquele que você pode crer e acreditar. Porque quando eu digo que vou fazer, eu faço. Assim diz o Senhor. A gente perde o foco com todos os sistemas. A gente perde o foco no telefone. A gente perde o foco na Netflix. A gente perde o foco da oração. Às vezes tem consagração, às vezes tem reunião de mulheres. Mas a gente não tem o foco de vir e de estar. E Deus na noite desse dia está dizendo assim, eu vou fazer aquilo que eu prometi a esse lugar. Mas eu preciso de foco. Eu preciso que olhem para mim. Só basta olhar para o Senhor. Mas a gente, como sociedade, que a gente está vivendo, uma sociedade onde o que é certo vira errado, o que é errado está certo, as coisas estão tão disformes e a gente está aceitando tudo de boa. Está tudo bem. Está normal. Nada bem não. A gente precisa olhar para o Senhor e dizer, Senhor, muda a minha mente. Porque a partir do momento, Senhor, que o Senhor mudar a minha mente, o meu foco é mudado. E eu consigo enxergar as promessas que o Senhor fez para mim. E aí você vai continuar subindo a sua estrada. Você vai continuar subindo aquilo que o Senhor tem para você. Você vai continuar na sua caminhada. Mas presta atenção. Não perca o foco. Não se distraia. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, muito menos para trás. Faz igual a Davi. Faz igual o povo que estava subindo para adorar o Senhor em Jerusalém. Eu tenho um alvo, eu tenho um foco. Eu sei que o inimigo pode até existir, mas maior é o Senhor que está comigo. O Deus dos deuses anda ao meu lado. Eu tenho foco e o meu foco vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Então, primeira atitude, querido. Primeira atitude para você continuar olhando para o alto, porque o socorro vai chegar, é você ter foco. Segunda atitude, para olhar para o alto, requer confiança. Às vezes a gente se perde aí, porque a gente esquece em quem temos que confiar. Você passa a confiar nas suas palavras. Você passa a confiar no teu ministério somente. Você passa a confiar na tua amiga. E aí o Senhor, às vezes, faz a gente nos permite viver uma história, uma situação, para dizer para mim e para você: confia somente em mim. Porque eu posso fazer por você o que ninguém pode. E quando a gente tem aquela certeza, daquela confiança que tem dentro da gente, sem consultar ao Senhor e sem chamar ao Senhor a andar com a gente se decepciona. E a gente se frustra. Quantas pessoas frustradas no caminho? Quantas pessoas decepcionadas com a igreja que não querem ouvir falar a igreja? Quantas pessoas aconteceu com elas a autoconfiança? Elas são tão autoconfiantes que elas esqueceram que existe alguém que morreu na cruz do Calvário, verteu o sangue na cruz e que perdoa pecado a todo instante. Quando a gente passa a confiar na nossa inteligência, quando a gente passa a confiar no nosso bolso, nosso trabalho mais do que em Deus, querido, eu quero dizer uma coisa para você: confie 100% em Deus. E eu provo isso para você na Bíblia, porque em Salmos capítulo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros
e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Não confie. Não confie sua história a qualquer pessoa, mulher. Não confie a sua casa a qualquer um. Não confie o seu casamento a qualquer pessoa. Você tem uma pessoa que você fala com ela diretamente. Se Davi fosse confiar, mesmo ele tendo os valentes dele, que caminhavam ao lado dele, que lutavam com ele, mas se ele fosse confiar só neles, seria decepcionante. E a gente vê na Bíblia quando ele diz de onde vem o socorro dele. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a confiar em Deus. A gente precisa voltar ao primeiro amor e voltar a confiar naquele que te fez e te criou. A gente está muito esquecido disso. A gente está muito imediatista. A gente quer tudo para agora, porque as minhas forças me permitem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é forte no Senhor. Você é forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor. Sem Ele não há força. Sem Ele não há confiança. Sem Ele não há alvo. Sem Ele não há céu. E nessa noite Deus está dizendo: diz à minha igreja, confia em mim. Confia na minha promessa. Porque eu vou fazer aquilo que muitos dizem que não vai acontecer nesse lugar. Porque o Senhor manda dizer assim: diz àquele povo, continua marchando. Continua se disponibilizando. Continua tendo como confiança. Porque eu sou o único. Ele torna a dizer que não vou decepcionar. E ele diz mais: deixa aí quem quiser ir. Deus diz assim: confia somente na minha promessa. A gente confia no Senhor, mesmo que a gente se abale, gente. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer isso. Ela diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas ficam firmes para sempre. Você é monte do Senhor. Então confia nele. Confia na promessa. Confia que essa semana aquilo que ele te prometeu está próximo de acontecer. Aquele laudo médico que você está esperando durante a semana, querido, confia. Querida, confia. Ele vai fazer o impossível pela tua história. Mas confia nele. Só confia nele para ter resposta do céu. Você e eu precisamos confiar nele. E aí a gente continua. Porque para que eu e você possamos continuar a nossa caminhada olhando para o alto, a gente precisa reconhecer que somos dependentes de Deus. Quem não for dependente de Deus está caminhando contrário. Não está subindo, está parado. Acha que está se movimentando, mas está parado. Acha que está fazendo, mas está parado. Cadê a sua dependência em Deus? Deus, na noite desse dia, Ele manda dizer para essa igreja, para essas mulheres dessa igreja: dependa de mim, porque eu vou fazer. Davi sabia que sozinho ele não podia vencer gigantes inimigos. Ele precisava da força do Senhor. Davi sabia que mesmo que ele tivesse com um exército do lado dele, ele só vencia batalhas se o Senhor estivesse com ele. Porque Davi entendia que dependia do Senhor. E quantas vezes a gente perde batalhas porque a gente esquece de depender de Deus? Não é na sua força nem na minha, querida. Não é na sua voz nem na minha. Não é na sua palavra e nem na minha. É na força do Senhor. Sabe por que você ainda está aí? Porque o Senhor tem te dado força. E às vezes você diz assim: mas acho que eu não vou aguentar. E aí quando você percebe que o Senhor tem te dado força, porque você lembrou que você depende dele, você continua a sua história. Mas a gente hoje quer ser muito independente. Já viu criança
quando começa a dar as suas passadas, ela começa a andar com as próprias pernas, caem para um lado, caem para o outro, perdem o equilíbrio, mas aí a gente está ali do lado para segurar, né? Nós adultos não somos diferentes. A gente quer andar de qualquer maneira, de qualquer jeito e para qualquer lugar. A gente não consegue mais obedecer ordens. Estamos em uma geração que não quer obedecer. Não quer obedecer. Elas reclamam, nós reclamamos de tudo. Viramos reclamões. E aí Deus já pode decidir, diz assim, sabe por que eu ouvi Davi? Porque ele tinha dentro do coração dele a dependência em mim. E sua dependência está em quem? Está onde? Do que você precisa? Qual é a moleta que você tem usado? Qual é a afirmação que você tem se colocado? E Deus diz assim, solta a moleta e anda. Porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Mas isso é só para quem depende de Deus. Aquele que depende de Deus entende que sem Ele a gente não pode fazer nada. Às vezes a gente está em uma situação tão difícil, a gente está em uma situação tão complicada e a gente esquece de clamar ao Senhor. Já viu aquilo assim, preciso tomar uma decisão e aí a gente, ao invés de se dobrar diante de Deus e perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer? A gente simplesmente toma uma decisão. Não, eu vou por aqui porque é melhor. Atalhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, atalho não vai levar nenhum nem você para o céu. A gente precisa ter um único caminho, na dependência do Senhor, que é a nossa força e fortaleza, que faz a gente vencer gigantes e que faz a gente triunfar. É na dependência de Deus. E Davi entendia isso. A dependência de Deus, quando a gente faz as coisas na dependência de Deus, você já prestou atenção? Você não se frustra nem se decepciona. Quando a gente faz as coisas na dependência de Deus, a gente tem uma inteligência emocional e psicológica. Mas como assim? Sim, a Bíblia diz isso. A Bíblia fala que a gente tem que renovar a nossa mente. A Bíblia diz que a gente precisa renovar a nossa mente. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente diz assim, o meu coração tem emoções. Biblicamente, no mundo religioso, sim. Mas no mundo psicológico, no mundo psiquiátrico, as nossas emoções, elas são na mente, gente. E é daqui que parte tudo. É por isso que a Bíblia diz, transforma a tua mente. Porque a partir do momento que eu transformo a minha mente, o meu olhar e as minhas atitudes são totalmente diferentes. Davi entendia isso. Será que está tão difícil da gente entender que a gente precisa transformar a nossa mente? Será que é tão difícil a gente entender que a gente precisa colocar na nossa mente, incutir na nossa mente? Eu dependo daquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu dependo dele para viver. Aí o que a gente faz? Toma uma decisão. Aí diz assim, foi inconsequente. Será que a gente tem aquele costume dos antigos de se dobrar diante ao Senhor, pegar a causa e apresentar, Senhor, é isso que o Senhor quer? Ou a gente está muito inteligente, acima daquele que pode todas as coisas e toma decisões apenas por tomar? Está na hora de nós, como igreja, nos levantarmos ao favor de que eu dependo de Deus. Fátima, para tudo, para o respirar, ao levantar, ao dormir, ao caminhar, a uma causa na justiça, a uma enfermidade. Mas a gente só lembra de Deus quando a gente está em situação difícil. Quando a gente está no desemprego, a gente não perde a corrente de oração. Quando a gente está doente, a gente coloca o nome para todo mundo. Irmão, ora por mim porque eu estou doente. Irmão, ora por mim, mas você pode orar por você. Porque você é um ser inteiramente inteligente para ter acesso ao
para olhar para o alto, você precisa entender que você depende do Senhor, que você depende daquele que é todo poderoso e que vai fazer infinitamente mais por você. Para olhar para o alto requer fé. E quando a gente fala de fé, a gente faz umas medições. Será que a nossa fé está tão suficiente? Será que a nossa fé está tão poderosa? Davi tinha fé, porque ele respondeu rapidamente no versículo 2: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E interessante que fé é a certeza daquilo que a gente espera, mas a gente não vê. Fé é a gente colocar o pé onde não tem chão. Fé é a gente começar a profetizar aquilo que a gente está vendo nos olhos espirituais. Mas será que a gente tem tido fé o suficiente para isso, como mulher de Deus, como homem de Deus? Será que a gente tem fé para olhar para aquele monte de problema e dizer: monte de problema, sai daqui e vai embora? Eu vivi uma experiência com fé. Eu, há um tempo atrás, sofri uma grande decepção. E eu comecei a colocar uma barreira dentro de mim. Eu não olhei para o alto, eu olhei para mim. E é muito ruim quando a gente olha para a gente e esquece quem pode fazer. E eu criei uma barreira que eu não abraçava mais ninguém. Pessoas de fora não me abraçavam, porque só os meus, porque eu não confiava. E eu tirei uma foto na célula da igreja, e meu esposo virou para mim e falou assim: olha essa foto. Ele estava abraçado com um monte de gente e eu estava trancada. E eu olhei para mim como psicanalista e disse assim: eu estou precisando de cura. Eu preciso de cura. E aí eu disse assim para o Senhor: Senhor, se amanhã de manhã, eu fui deitar, disse assim: amanhã de manhã, eu preciso ser curada dessa distância que eu criei com o ser humano por causa de uma decepção. E eu disse para o Espírito Santo de Deus: se o Senhor fizer isso, se o Senhor me curar, se o Senhor tirar essa de dentro da minha mala emocional, essa dor, nunca mais eu vou permitir me sentir do jeito que eu estava. E eu fui dormir. E quando eu digo que a gente está vivendo experiência de fé, é isso. Eu acordei. Parecia que eu estava flutuando. Eu não sentia, eu não tinha peso. E eu abri o grupo da igreja, da célula, e comecei a conversar. E eu comecei a perceber que as palavras das pessoas estavam me direcionando. Meu coração estava totalmente aberto. E eu estava tão fechada que eu não dizia mais. Eu sou uma pessoa, gente, quem me conhece sabe, Marta me conhece, que eu abraço, eu digo que eu amo, e não é da boca para fora não, gente. Eu sou uma pessoa assim, mas eu não estava assim. Eu parecia um rochedo. Eu não olhava mais nos olhos das pessoas. E eu acordei tão leve e comecei a perceber: o Espírito Santo fez alguma coisa. E quando na conversa do grupo, uma líder do grupo falou para mim assim, uma frase que eu não queria nem mais ouvir, eu não falava mais: Fátima, eu amo você. E quando ela disse essa frase, o Espírito Santo disse para mim: eu quebrei toda essa barreira que existia dentro de você. Eu me permiti porque eu acreditei. E fé é acreditar. Eu acreditei naquilo que eu profetizei na minha vida noite anterior. Sabe por quê que a gente precisa olhar para o alvo para ter fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Não adianta você fazer nada por fazer. Deus, na noite desse dia, diz: movimente
Mulher, você não fala mais que Jesus salva, cura e liberta. Por quê? Por que você não quer fazer parte do coral da igreja? Por que você não quer visitar mais teu irmão? Por que você não vem às consagrações? Por que você não vem ao estudo bíblico? Por quê? Por que você se engessou dos pés na cabeça e diz comigo não conta? Não, pastor, não conta comigo não, porque eu não quero mais fazer. Você está fazendo para o homem não, querida. Você está fazendo para Deus. Você precisa movimentar a sua fé. Ah, Fátima, mas eu tive fé um tempo atrás e não aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não é do meu jeito nem do seu jeito que a coisa vai acontecer. Basta ter fé. Olhar para o alto é fé. Fé que o câncer vai embora, porque foi embora o câncer do meu esposo. – 29 nódulos. Um deu para metástase. Em um ano minha vida mudou. Ele está curado. Ele está curado. Ele operou. Em menos de um mês, pastor, em menos de um mês, nós conseguimos a cirurgia dele, não foi particular, não foi público, tá? Ele operou. Ele tirou aqueles nódulos que não davam juntos 1 centímetro. Fez quimioterapia durante 6 meses. O que tem movido a gente é a fé. Quando a gente começa a entender a fé, a gente consegue viver olhando para o alto. A gente faz igual Davi, eu vou olhar para o alto, porque de lá vem meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E por último, olhar para o alto é descansar. Você já observou mulher e homem de Deus com a gente? É tão ocupado que a gente não descansa no Senhor. Você já percebeu que a gente é tão rápido que a gente não descansa no Senhor? A gente quer tudo agora. Eu falei ainda agora. Somos tão imediatistas. A gente quer a conversão do filho na hora. A gente quer a conversão do marido na hora, porque se não for na hora, Deus, parece que Deus não lembra de mim. Primeira coisa que a nossa mente produz: Deus não gosta de mim. Deus me esqueceu. A gente quer a cura e Deus está dizendo: você precisa passar por isso, para você entender que eu sou o teu socorro. A gente quer casar, quem é solteiro quer casar, tem que ser agora. Deixa eu dizer, desacelera o passo, porque eu tenho tanta coisa grande para você. Eu tenho o melhor para você. Mas a gente não descansa no Senhor nenhum tempo. E descansar é esperar. E descansar é confiar. E descansar é acreditar. Salmo 23. Salmo 23 é um descanso, gente. O Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Não vai faltar dor não, gente, mas o Senhor é teu pastor. Não vai faltar luto não, mas o Senhor é teu meu pastor. Não vai faltar desemprego, mas o Senhor é o teu meu pastor. Não vai faltar alegria, mas o Senhor é o teu e o meu pastor. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Ele me faz descansar. Quando é que a gente tem citado o Salmo 23? A gente esqueceu dele. A gente
precisa lembrar quem é Deus. Eu quero chegar em meu alvo, eu quero ter foco, eu olho para o alto, mas eu esqueço que de lá o Senhor, o meu pastor, vai fazer com que nada me falte. E aí eu descanso. Tem um louvor que diz: descansa, quem te prometeu garante. Não é, fica sendo. Mas a gente esquece. Não, eu não vou descansar. Não, eu quero agora. Eu vou fazer. E Deus está dizendo: ei, mulher, descansa em mim. Senhor, mas eu não vejo acontecer. Ei, descansa em mim, assim diz o Senhor. Ah, mas eu não. E o Senhor está dizendo para mim, para você na noite desse dia: descansa, querido. Quem te prometeu está garantido. Você já parou para pensar que o relógio de Deus não é o nosso? Que Deus, com relação a tempo, Ele é o próprio tempo. 1000 anos para Ele é como? Um dia como? 1000. E a gente fica numa correria tão grande, porque eu tenho que ver. Ei, eu não temos que ver nada. A gente tem que viver milagre após milagre, descansando no Senhor. Davi tinha certeza de tudo isso. Ele tinha tão certeza que para ele alcançar o socorro, ele tinha que ter os olhos fitos no alto. Que eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta no Salmo 121, entendesse o restante do capítulo. Era tão certo o que Davi sentia, eu já estou quase encerrando. Era tão verdade o que ele vivia, que ele não perdeu o foco. Ele continuou na dependência do Senhor. Ele continuou confiando no Senhor. Ele continuou descansando no Senhor. Ele entendeu isso. Porque para ele dar aquela resposta no versículo 2, é porque ele tinha certeza de quem ele era filho. Deixa eu dizer uma coisa para você: você tem identidade. Você tem pai. E por que é que você quer andar sem direção do seu pai? E por que é que eu e você muitas das vezes esquecemos? Nós temos um pai que vela por nós e faz por nós e age por nós. E eu gostaria que você ficasse de pé para ler comigo. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Será que o Ministério de Louvor podia vir aqui? Tem um louvor de Midian que diz: mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Esse louvor é uma verdade da dependência de Deus. É uma grande verdade. Davi entendia tudo isso, Salmo 121, que ele continua. Ele começa: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí ele continua na confiança, na dependência, no descansar. Ele diz assim, ó: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. De onde vem o teu socorro, igreja? De onde vem o teu socorro? Ele vem do Senhor. Mulher, entenda, o teu socorro vem do Senhor. Fátima, mas eu estou com minha autoestima tão baixa. O teu socorro vem do Senhor.
Fátima, eu não confio nem em mim mesma, confio no Senhor. Fátima, eu ouvi tantas palavras na minha infância, tantas crenças limitantes que eu carrego. Ei, está na hora de destravar e confiar no Senhor. Fátima, eu me acho tão incapaz, eu tenho um complexo de inferioridade tão grande. Ei, confia no Senhor, olha para o alto. Fátima, eu não consigo realizar. Ei, confia no Senhor, você vai conseguir em nome de Jesus. Fátima, eu sonho com aquele emprego, olha, tanto tempo prometido, confia, ele vai chegar. Confia no Senhor, porque o socorro vem. E eu queria que você não fosse comigo, não sei cantar não, igreja. Mas os meninos aqui saem. Então a gente vai cantar junto. Olharei para o alto, de onde vem, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Vamos lá, 21. Mesmo na tribulação, cante comigo e diga assim: mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em sua. Diga então, olharei pro alto, de onde vem esse querida, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem quem? Terei o testemunho e contarei ao mundo que ele faz assim. E mesmo que a força te falte, que falte tudo, que falte a alegria, mesmo que falte a distância da promessa, mesmo que faltem amigas para segurar no céu das tuas mãos e dizer: continua, eu estou com você. Mesmo que falte um abraço, olha para o alto, olha para o alto. Terei o testemunho e contarei ao mundo
vou pegar o resultado. O que tem ali? Deus manda dizer: tem nada. Nada. Não tem nada, assim diz o Senhor. Você vai testemunhar. Você vai contar os feitos do Senhor. Declare. As minhas lágrimas serão. Pra quê? Só pra quem olha pro alto. Consolar meu coração, pois os que choram serão clamando em nome de Jesus. Alcançará. O quê? Misericórdia. Pra quem olha pro alto. É pra quem fixa os olhos no Senhor. É para quem continua subindo e dizendo: meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra, aquele que me guarda, aquele que me vigia, aquele que me ama, aquele que me protege, aquele que diz: eu estou contigo. É só para quem olha para o alto. Quem olha para o alto tem força. Quem olha para o alto confia no Senhor. Quem olha pro alto descansa. Quem olha pro alto vive promessa. Quem olha pro alto não é o caminho. Existe o guarda de Israel. Quem está aqui nessa noite? É só você crer. É só você continuar olhando pro alto. Pra quê? E consolar meu coração, pois os que choram serão cruz, amando em nome de Jesus, alcançará deste Senhor. Diga. Vive nas promessas do Senhor. Eu continuo orando. Continuo orando. Ele é aquele que te guarda. Ele é aquele que te sustenta. Mulher, não desiste não. Olha para trás não. Esquece o que passou, fecha o que passou. Fátima está doendo, continua mesmo doendo. Fátima está sangrando, continua sangrando. Fátima está me sufocando, continua Deus é com você. Ah, Fátima, você sabe que está difícil. Você serve um Deus que soluciona problemas. Você serve um Deus que diz: eu sou contigo onde quer que você estiver. Senhor, diz assim: eu sou aquele que vigia o teu sono quando você dorme. Olha para Cristo. Olha para o alto. Tem socorro chegando nessa noite para você. Tem socorro chegando para mim e para a tua família. Tem socorro chegando para mim e para